Bem-vindos! Essa é uma pequena aula sobre a ferramenta de extrusão e corte extrudado. Nessa aula nós faremos um esboço para fazer o uso da ferramenta de extrusão. Eu vou explicar a ferramenta de extrusão, o que é, e nós vamos fazer, então, também o corte extrudado, que é uma ferramenta, digamos, já embutida dentro da ferramenta extrusão no Software Inventor. Em alguns outros softwares de modelagem de sólidos, por exemplo, como o SolidWorks, ele vem com uma ferramenta separada de corte extrudado. Bom, o que é extrusão? Extrusão pressupõe na fabricação, por exemplo, na indústria, que você empurre um material sob uma certa pressão através de um perfil, de um certo perfil. Então, você gera um sólido, né, de um certo comprimento, dependendo do quanto de material você extrudou, através da passagem por um perfil. Esse pode ser de qualquer forma da sua preferência. E então, passando nesse perfil, você vai gerar um sólido. E basicamente, a ferramenta de extrusão em software, em CAD, geração de sólidos por extrusão, é a mesma coisa. Então, para isso, vamos ao Software Inventor e com as unidades setadas aqui em milímetros e quilogramas. E aí, nós vamos iniciar um novo esboço. Nós vamos iniciar no esboço no plano alinhado com o plano superior. Então, eu tô com o plano superior na minha frente. E eu vou fazer, por exemplo, aqui um retângulo de ponto central. Então, procura lá, retângulo de ponto central. E é um retângulo muito simples de se começar, ele começa a ser modelado através da origem, então ele já relaciona aquilo que eu falei na aula passada, de relacionar com a origem, ele já relaciona a sua geometria com a origem, então ele está centrado com a origem, e eu só preciso dimensioná-lo. Então, eu vou dimensionar, por exemplo, de 300 milímetros e 150 a outra aresta. E percebam que o esboço já está definido, está completamente definido. E eu vou finalizar esse esboço. E tô aqui e ele fecha o esboço, tá na vista de perspectiva. E sem mais delongas, eu vou aplicar a ferramenta de extrusão. Então, tá aqui, extrusão. Como que essa ferramenta funciona? Ela abre uma caixa de diálogos pra gente, onde nós precisamos colocar o perfil a ser extrudado, da onde ele vai ser extrudado. Então, por exemplo, aqui está como definido o plano do esboço, o comportamento, ou seja, nós podemos definir a direção para onde ele vai, e a distância. No caso, tem algumas propriedades avançadas aqui que não vem ao caso. Então, ele já pegou o perfil aqui, porque não tem ambiguidade. Ele selecionou esse perfil, esse nosso esboço que nós fizemos como perfil, e selecionou o plano do esboço, porque também não há ambiguidades, como a superfície da onde ele vai extrudar. E já sugere uma direção para cima pra gente. Eu posso, então, trocar essa direção e vou alterar também o valor dessa extrusão. Muito grande. Assim, fica melhor. Bom, e também ele pode extrudar para os dois lados. Eu posso dali, do plano do esboço, extrudar para cima e para baixo. Certo? Então, nós escolhemos para onde será essa extrusão. Eu vou deixar aqui no default.
E aí eu vou dar um ok, então ele gera esse sólido. Então, exatamente aquilo que eu falei, extrudo um material através de um perfil. Não tem nada de difícil nisso, é uma ferramenta muito simples, muito imediata. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos o corte extrudado. Para isso, eu vou selecionar essa superfície porque eu vou fazer o esboço em cima desse paralelepípedo. Então, vou iniciar um esboço. Bem, eu vou escolher uma forma mais simples. Nessa superfície, nesse esboço aberto, eu vou fazer um círculo aqui. Vou dimensioná-lo. Vou finalizar o esboço. Exibir aqui em perspectiva. E eu vou fazer a ferramenta de extrusão. E aí, automaticamente, ele pega esse esboço e nos sugere uma extrusão. Só que aqui tem algumas opções. Como existe uma ambiguidade aqui, ele ativou aqui na janela aqui de preferências do software, ele ativou uma saída, uma opção de saída aqui. E nessa saída existe a opção Join, que é juntar uma geometria, adicionar aqui material, e tem a opção Cut, tá? Nós vamos selecionar a opção Cut. Essa opção vai ser o nosso corte extrudado. Bom, o corte extrudado é semelhante à extrusão, a geração, a adicionar material, precisa de um perfil, da onde será esse corte, e o comportamento é a direção, ou sentido, melhor dizendo, desse corte, por exemplo. E aí nós definimos a distância. Só que no caso dessa geometria, existe a opção de ser algumas opções aqui. Até alguma parte, até a próxima geometria que ele encontrar, ou então a opção through all, que é a passante. Então, é uma forma muito simples de fazer furos passantes, tá? Sem que você precise definir uma distância aqui. Então, com isso, nós garantimos que esse furo será passante. Então, opção Cut Through All para fazer furos passantes. Então, eu vou mudar aqui o material para melhorar a visualização para vocês. Então, aqui dá para ver dessa forma que o furo é passante. A gente pode continuar nessa linha aí, fazendo, por exemplo, um furo com rebaixo, um rebaixo desse furo. Então, defino aqui um esboço e vou fazer de novo aqui, extrude. De novo, eu vou fazer opção cut. Não vou colocar through all. E aqui eu vou colocar uma distância. Eu vou definir aqui, por exemplo, 20 milímetros. Então, ele já mostra a visualização pra gente. E aqui, eu vou orbitar para vocês verem, eu fiz um furo com rebaixo. Então, muito simples, muito fácil de usar essa ferramenta. Com isso, nós finalizamos a ferramenta de extrusão. O próximo vídeo na sequência é o vídeo de exemplo da ferramenta extrusão, onde eu faço uma peça chamada cantoneira e eu uso bastante de uma forma mais fluida
a extrusão, a ferramenta de extrusão, de corte extrudado, para gerar uma peça um pouco mais complexa. Assistam esse vídeo.